A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto e imunização racional. Volume 392 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem, para onde todos vão, como vierem e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Todos iam para pior, devido ao progresso da degeneração, por serem feitos dos restos uns dos outros, imperando assim o enfraquecimento, iam acabar se transformando em quadrúpedes, porque tudo que degenera termina em nada. O progresso da degeneração sempre imperou por serem feitos dos restos uns dos outros, e vivendo assim nessa grande decomposição por viverem desconhecidos do porquê todos assim são. Porque todo pensador nunca deu por esse defeito de serem feitos dos restos uns dos outros. E por serem feitos dos restos uns dos outros, vinham em enfraquecimento e acabariam se transformando em quadrúpedes. Porque tudo que degenera diminui e com o tempo desaparece. Se transforma em outra coisa qualquer, como iam se transformar em quadrúpedes pelo progresso da degeneração, que para minguados todos vão, por viverem pensando desconhecidos de si mesmos, não sabiam onde iam chegar. Com esse progresso que vai e regresso, por ser um progresso de destruição, tudo que degenera regride. Mas os pensadores pensavam que iam muito bem e hoje estão vendo que iam muito mal, com o progresso da degeneração. Para minguados todos estavam indo e acabariam, por a natureza ser de transformação, se transformando em quadrúpedes, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. Hoje isso não se dá, porque passaram a se conhecer e saber o rumo que devam de tomar, o rumo certo, voltar ao seu verdadeiro estado natural, voltar àquilo que era, habitantes do mundo racional com o seu corpo de energia de vida eterna. Hoje estão vendo que chegaram ao fim dessa deformação e no fim da morte, porque todos sabem como voltar para o seu estado natural, que é no mundo racional com o seu corpo de energia de vida eterna. Raciocinar é amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o reino do absoluto, que é o verdadeiro Deus, um raciocínio superior a todos os raciocínios, uma energia superior a todas as energias. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabem o que querem e o que devem de fazer para viver. Não são mais materialistas quadrúpedes, por conhecer o valor da matéria, por a matéria ser um conjunto de ruínas que por si mesmo se destrói. Hoje todos também orientados e vivendo racionalmente, por conhecer cultura racional. E quem conhece cultura racional sabe como deva de viver. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem que a fase do pensamento terminou em 1935. É por isso que existe no mundo essa infinidade de desastres destruindo os pensadores. Essa infinidade de doenças destruindo os pensadores. Essa infinidade de males naturais da natureza destruindo os pensadores. Porque a fase do pensamento terminou 51 anos passados. E por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento começou a enfraquecer e causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Essa falência moral, física e financeira
e essa liquidação moral, física e financeira. E por isso está aí essa infinidade de violência, de terror e de mortandade no mundo inteiro. Multiplicou todos os males, porque a fase do pensamento terminou e todos ficaram desprotegidos da natureza. Porque quem está ligado à energia racional está ligado à natureza. Estando ligado à natureza, é amparado por ela, orientado por ela e é protegido por ela. Porque está ligado à energia que está comandando a natureza, a energia racional. Só mantém os mistérios, os enigmas, os fenômenos. Os que estão desconhecidos de si mesmo é que mantém os finitos e transfinitos, vivendo como verdadeiros enigmáticos que desconhecem o porquê que todos assim são. Hoje, todos que já passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional para desmaterializar o seu raciocínio o mais depressa possível, para começar a raciocinar e voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem o que devo de fazer para voltar ao seu verdadeiro estado natural, porque ninguém quer continuar pensando ligado nessas duas energias do chão, se transformar em animal irracional e correr toda essa hierarquia do animal irracional. E por isso quem passou a se conhecer está tratando de desmaterializar o seu raciocínio o mais depressa possível, porque sabe que depois de desmaterializado, está pronto para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. Hoje o mundo está atravessando horas difíceis, porque muitos ainda não passaram a se conhecer. Ainda estão em sonhos do pensamento e da imaginação, variando a vida inteira, por o pensador ser variante, por estar vivendo o desconhecido de si mesmo, por estar ligado a essas duas máquinas de lapidação, essas duas máquinas deformadas que é o pensamento e a imaginação. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Hoje sabemos quem são essas duas energias do chão, que são duas máquinas de lapidação preparando a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural. E por isso aí está a fase da racionalização dos povos, que são todos conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. A fase do terceiro milênio, da terceira energia, que aí está deformada como máquina do raciocínio, e por isso, aí estão nessa deformação onde a energia do mundo racional está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Porque hoje passamos a nos conhecer, a saber quem somos, a saber de onde somos, a saber de onde viemos e para onde vamos, e os pensadores para onde irão, por estarem fanatizados por essas infinidade de filosofias criadas por esse alfabeto materialista, o alfabeto da matéria, que é essa ciência filosófica e científica. E como a fase do pensamento terminou há 51 anos passados, todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência e, por isso, está aí essa infinidade de desacertos no mundo, porque o pensamento não foi feito para acertar. Há milhões de milênios que todos vêm pensando e imaginando, porque o pensamento não foi feito para acertar. Porque o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação. E foram feitas para lapidar a humanidade, como assim são sofredores imortais de transmontanas reencarnações. Para depois de preparados,
passarem a se conhecer e saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no mundo racional, um mundo em que todos são corpos de energia de vida eterna, por serem puros, limpos e perfeitos. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim chegou o fim dessa deformação e o fim da morte, porque agora sabemos como voltar para o nosso verdadeiro estado natural. Na cultura da desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o mundo racional. E lá somos corpos de energia de vida eterna, por sermos puros, limpos e perfeitos. Até que enfim chegou o fim da morte, chegou o fim dessa deformação e transformação racional. Porque todos os pensadores não sabiam por que assim eram, por viver admitindo esse encanto como se tudo isto fosse verdade. Hoje é que estão vendo e sabendo que aparências não são verdades. Pareciam que eram o que não eram, pareciam tudo ser, estão vendo que nada são. E por isso termina em nada de repente, é destruída pela própria natureza, porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E assim, chegando o fim dessa deformação naturalmente, e o fim da morte naturalmente, porque o que é da matéria fica aí na matéria, o que é do mundo racional, que é o corpo de energia de vida eterna, que está materializado em forma de máquina do raciocínio, e desmaterializa no mundo racional, e volta ao seu estado natural, e volta depois de desmaterializado pela cultura racional. Chegando assim ao fim da morte, da transformação e deformação racional, porque todos passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é saber como voltar para ele, desmaterializando o habitante do mundo racional, que aí está materializado no istmo do mesencéfalo. E que depois de desmaterializado, está pronto para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no mundo racional, como corpos de energia de vida eterna. Hoje todos sabendo como voltar para o seu verdadeiro estado natural, e deixar de ser deformado, e deixar de viver aí, morrendo, nascendo, e morrendo e nascendo, e morrendo e nascendo sem saber porquê. Porque pensador nenhum sabia porque não tinha o direito de viver. Todo pensador vivia por ter vida, mas não sabia o porquê da vida. Viviam aí nesse embuste simbólico de vida provisória e passageira sem saber porquê. Todos iam para pior devido ao progresso da degeneração, por serem feitos dos restos uns dos outros, imperando assim o enfraquecimento. Iam acabar se transformando em quadrúpedes, porque tudo que degenera termina em nada. O progresso da degeneração sempre imperou, por serem feitos dos restos uns dos outros, e vivendo assim nessa grande decomposição, por viverem desconhecidos do porquê todos assim são. Porque todo pensador nunca deu por esse defeito de serem feitos dos restos uns dos outros, e por serem feitos dos restos uns dos outros, vinham em enfraquecimento e acabariam se transformando em quadrúpedes, porque tudo que degenera diminui e com o tempo desaparece. Se transforma em outra coisa qualquer, como iam se transformar em quadrúpedes pelo progresso da degeneração, que para minguados todos vão, por viverem pensando, desconhecidos de si mesmos, não sabiam onde iam chegar. Com esse progresso que vai regresso, por ser um progresso de destruição, tudo que degenera regride. Mas os pensadores pensavam que iam muito bem, e hoje estão vendo que iam muito mal. Com o progresso da degeneração para minguados todos estavam indo. E acabariam, por a natureza ser de transformação, se transformando em quadrúpedes, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. Hoje isso não se dá,
porque passaram a se conhecer e saber o rumo que devam de tomar, o rumo certo. Voltar ao seu verdadeiro estado natural, voltar àquilo que era. Habitantes do mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna. Hoje estão vendo que chegaram ao fim dessa deformação e no fim da morte, porque todos sabem como voltar para o seu estado natural, que é no mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. Hoje, na cultura racional, que estão sabendo por que assim são, de onde vieram e para onde vão, e para onde iriam se não passasse a se conhecer, como pensador ligado a essas duas energias do chão, iam se transformar em animal irracional, porque a natureza é de transformações. Hoje estão livres da morte, livres dessa deformação e transformação racional, porque passaram a conhecer na cultura racional como se transformar para o seu verdadeiro estado natural. Encontraram na cultura racional a definição da vida e a definição do porquê da vida ser assim como é. Hoje todos que passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que enfim passamos a nos conhecer, a saber quem somos, a saber de onde somos, a saber de onde viemos, a saber para onde vamos e a saber para onde iríamos, se continuássemos fanatizados por essa infinidade de filosofias milenares que só serviu para sermos lapidados por essas duas energias do chão. Que o pensamento e a imaginação, há milhões de milênios que todos vêm pensando e imaginando, procurando por acertar e sempre por acertar, nunca conseguiram acertar. Porque o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação para preparar todos para a racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E essas repetições são necessárias para que todos gravem bem para desenvolver o raciocínio o mais depressa possível, porque o raciocínio é o causador dessa vida, porque está sendo desmaterializado depois de preparados por essas duas energias do chão, que preparou todos para chegar a essa conclusão de saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de desmaterializar o seu raciocínio, a máquina do raciocínio que está materializada no istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. Por todos estarem no seu verdadeiro estado natural, que é no mundo racional, o mundo que deu consequência a essa deformação racional. Por isso está aí a máquina do raciocínio materializada no istmo do mesencéfalo, sendo desmaterializada na fase do terceiro milênio, para saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque o natural de todos é no mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. Hoje todos que passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que enfim chegou o fim da morte e o fim dessa transformação natural da natureza, porque passamos a nos conhecer, saber quem somos, saber de onde somos, saber de onde viemos, saber para onde vamos e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque passamos a saber na cultura racional, a saber o porquê que assim somos e a transformação dessa deformação para o seu estado natural, porque somos de origem racional, habitantes do primeiro mundo com o nosso corpo de energia, que deu consequência a essa deformação racional. Por isso, aí estamos materializados como máquinas do raciocínio e sendo desmaterializados pela cultura racional. E depois de desmaterializada,
Essa energia que está materializada no istmo do mesencéfalo está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Hoje passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Isso é que é o mais importante de nossa vida. Saber como se transformar em energia de vida eterna, habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje sim, a alegria da humanidade é muito grande, porque todos passaram a se conhecer, a saber que o estado natural não é esse que muitos pensavam que era, porque pensavam que a vida era essa mesma e não tinha mais solução, porque o pensador, por estar encantado por essas infinidades de filosofias e fanatizados por elas, achava que a vida era essa mesma. Hoje todos espantados por conhecer a verdadeira vida e saber que a vida não é essa, que essa vida é um embuste natural da natureza, simbólico de vida provisória e passageira. Por isso todos estão aí de passagem, sendo lapidados por essas duas energias do chão, elétrica e magnética, que são duas máquinas de lapidação, preparando todos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque está aí na cultura racional a definição da vida. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 393 do Histórico.